O mangá de Jujutsu Kaisen começou com um único objetivo. Itadori comeria os 20 dedos de Sukuna e depois seria morto para que o Rei das Maldições desaparecesse para sempre. Mas será que ainda existe espaço para que Yuji venha a morrer? Ou podemos acreditar que, talvez, sua morte possa ser algo até mesmo mais emblemática? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui discutir sobre se o caminho do Itadori ainda é a morte, se o destino final do personagem no mangá de Jujutsu é a morte, ou Gege Akutami decidiu seguir para outra jornada. Ou será que desde o começo da trama de Jujutsu, essa nunca foi a ideia, nunca foi o caminho para o Itadori? É o que a gente vai falar aqui logo depois de você deixar o seu like. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam porque tem bastante conteúdo de Jujutsu pra gente comentar aqui no Geek Brasil ainda. E toda vez que você reage aos nossos vídeos, o YouTube divulga ainda mais pela plataforma. Então se inscreve aí no Geek Brasil e nos ajuda fortalecendo desta maneira o canal. Desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, o Itadori foi apresentado para nós com 3 objetivos, com 3 missões. Proteger o máximo de pessoas que ele conseguir, a forma como isso foi apresentado para nós através do seu avô. A gente observa isso lá no capítulo 1, que o Itadori, ele recebe esse pedido do seu avô lá atrás, né? Que ele fala assim, olha Itadori, você precisa proteger o máximo de pessoas possíveis. E ele fala lá para o Fushiguro depois que isso se torna sua maldição. É o que faz o Itadori engolir o dedo do Sukuna, é o que faz, antes disso, o Itadori retornar para a escola de Sendai para ajudar o Fushiguro. Lembrando que naquele momento, se o Itadori não retorna, o Fushiguro teria morrido para a maldição que atacou a escola em busca do dedo do Sukuna. Então, essa visão, esse tipo de pensamento do vô do Itadori fez com que ele seguisse para o seu primeiro objetivo. O segundo objetivo do Itadori é morrer cercado de pessoas. Então, se ele vai ajudar um monte de pessoas, se ele vai salvar ali a maior quantidade de pessoas possível, a gente pode observar que ele também vai morrer cercado de pessoas. Tem esse segundo objetivo e essa segunda ideia de que seu avô havia ali passado. Seu avô, no caso, Asusuke, havia morrido quase sozinho. Apenas o seu neto estava do seu lado. Não tinha o seu filho, não tinha a sua nora, que a gente sabe que definitivamente levou a destinos trágicos. Não tinha a sua esposa, que a gente não sabe quem é a avó do Itadori. Só sabemos no guia oficial que ela se divorciou do vô do Itadori e foi viver sua vida para outro lado, para outra dimensão, ou se também já não está morta. E nós então temos o terceiro ponto, o terceiro objetivo do Itadori, que é eliminar Ryomen Sukuna, acabar com o personagem. Depois que ele reunisse os 20 dedos do Rei das Maldições dentro de si, Yuji Itadori seria executado e dessa forma eliminaria a ameaça de Ryomen Sukuna da Terra definitivamente. Porém, se tivéssemos prestado mais atenção no mangá, sabíamos que o plano do Sukuna não tinha nada a ver com isso. Se o Itadori queria ali juntar os 20 dedos dentro de si, ou seja o que for, o Sukuna não queria nem saber disso. O Sukuna não queria nem dar ideia para o que o Itadori queria ali propor. E a gente percebe depois que estava bem claro que o Sukuna queria o corpo do Fushiguro. Nós podemos observar que no capítulo 11, quando o Sukuna está conversando com o Itadori, ali ele já mostrava interesse em se mudar para o corpo do Fushiguro. Não tô gostando muito bem dessa casa, vou pra próxima. E a gente já prestava atenção nesse momento. Deveríamos prestar atenção mais nesse momento, porque essa é uma parte definitiva ali sobre a história de que o Sukuna já estava olhando para o Fushiguro, já estava olhando para o receptáculo que ele poderia ter e a forma como ele poderia também transpassar o infinito de Satoru Gojo com as habilidades vindo ali das 10 sombras, o que acabou chamando a atenção para o Rei das Maldições. E é claro que isso fica muito mais claro lá na saga de Shibuya, quando ele salva o corpo do Fushiguro e diz que ainda precisaria dele, que ainda
precisaria do personagem, o que deixa uma marca muito interessante de que o Sukuna iria mesmo utilizar o Fushiguro, iria utilizar o Megumi, iria utilizar o seu corpo. E ele foi lá e fez, como a gente viu ali no capítulo 212, quando a Yoruzu acaba tomando, ou na verdade se revelando ali no corpo da Tsumiki, vemos que o Sukuna utiliza esse exato momento, o momento mais fragilizado do Fushiguro, do Megumi, para conseguir o controle do seu corpo. Ele mesmo fala que se tivesse feito isso antes, não teria dado certo. Mas como a Tsumiki havia sido utilizada pela Yoruzu e isso acabou abalando a mente do Fushiguro, foi o tempo e o ponto certo para que ele não ficasse preso ao mando, ou à mente ali, ou à vontade. Acho que a palavra melhor seria à vontade, para não ficar preso à vontade do Fushiguro. Então ele aproveita do momento, ele se aproveita do momento que a Yoruzu acaba criando, ele meio que assume o controle do corpo do Fushiguro e mostra e fala pro Itadori definitivamente que iria mostrar para ele algo muito interessante. E agora ele até mesmo se questiona, ele questiona pro Itadori: não é que eu tinha falado pra você que eu iria mostrar algo extremamente interessante? Nesse intuito, com a mudança de corpo do Sukuna para o corpo do Fushiguro, a ideia do Itadori morrer pode ser descartada, certo? Será que a ideia do Itadori realmente falecer, acabar ali morrendo no final de Jujutsu Kaisen é uma ideia que pode ser descartada? Cara, eu acredito que não. Na verdade, não. Como nós vimos, os personagens de Jujutsu Kaisen, eles já tiveram várias chances de matar o Sukuna, mas eles não fizeram, porque o objetivo deles é salvar o Fushiguro. Como nós vimos ali durante todas as batalhas, todos os confrontos, até mesmo quando o Satoru Gojo fala que teria que destruir não só o coração, mas os fígados, ó. Mas o fígado, os rins, agora sim, o rim no plural, os pulmões também, deveria destruir quase todos os órgãos internos. Por que o Gojo disse isso? Porque ele sabia que o Sukuna não morreria. O Sukuna não morreria se apenas afetasse o coração, porque o Sukuna ainda consegue fazer o processo de utilizar a energia amaldiçoada para fazer com que o seu coração continue bombeando sangue para o corpo e ele continue ali vivendo. Então, se o Gojo afetasse todos esses órgãos, o Sukuna ainda para se manter vivo, ele teria que utilizar a energia amaldiçoada para fazer esses órgãos continuarem funcionando e dessa forma o Gojo iria conseguir parar de realmente ali lutar contra o Sukuna. A batalha não iria mais acontecer porque o Sukuna teria muito mais energia amaldiçoada trabalhando em seus órgãos internos do que o suficiente para bater de frente contra o rei da era moderna. Então esse aspecto ele é muito interessante, essa fala do Gojo é muito interessante, parece uma loucura pensar nesse sentido, mas o que o Gojo estava querendo fazer era apenas salvar o Fushiguro também. A mesma coisa acontece com o Yuta, a mesma coisa acontece com a Maki, a mesma coisa acontece com o Itadori. Todos estão tentando salvar o Fushiguro. Por isso que ninguém acerta um golpe na cabeça, por isso que ninguém tira ali o pescoço do Sukuna, porque se fizerem isso, o Fushiguro morre também. Então, ao mesmo tempo que eles estão tentando derrotar o Rei das Maldições, lutar com o Rei das Maldições, eles precisam se segurar, porque eles não podem matar o Fushiguro. E é claro que o Sukuna está se aproveitando disso. Lembram que o primeiro objetivo do Itadori é salvar a maior quantidade de pessoas? A gente pode observar que esse objetivo é o que move o Itadori, é o que faz o personagem seguir em frente. E é claro que com o Fushiguro as coisas não seriam diferentes. Você pode espernear, você pode reclamar, você pode achar o que for, mas esse é o objetivo do Itadori e acabou. A gente tem lá o Denji que quer ali fazer sexo, então o Itadori salvar pessoas, eu acho que não é um objetivo assim tão aquém. Não é um objetivo assim tão maluco. Mas o ponto aqui que eu quero dizer com vocês é que, cara, esse é o objetivo do Yuji. A gente fala assim, mas ele tem que se tornar o feiticeiro mais forte, ele tem que se tornar o novo rei das maldições. Essa é a nossa expectativa sobre a história. Mas o ponto aqui é que esse nunca foi o objetivo do Itadori. Talvez querer salvar todas as pessoas leve o Itadori a se tornar o
rei das maldições, o novo rei das maldições. Então, esse intuito de querer salvar os seus colegas, salvar os seus amigos, leve o Itadori a ultrapassar o Sukuna. Talvez, a gente pode criar aí novas expectativas, falando contra expectativas, mas criando novas expectativas. Que paradoxo! Mas o ponto é que essa vontade do Itadori vai levar ele diretamente ao Fushiguro. Vai sempre apontar ali de que ele não quer vencer o Sukuna em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele quer salvar o Fushiguro. E é nesse objetivo do Itadori que vem o ponto para Kyuuji ter que morrer ainda para poder salvar o Fushiguro. A gente já tinha falado aqui sobre a ideia da troca de corpos que o Sukuna teve com o Fushiguro e a maneira como isso acabou fazendo com que o personagem lutasse contra o Gojo, lutasse contra a Yoruzu, tivesse ali que forçar uma encarnação e até mesmo a forma do corpo do Fushiguro desapareceu. Então, dessa maneira, não teria mais sentido o Itadori morrer para poder ali acabar com toda a história, já que o Sukuna não está mais no seu corpo. Só que ainda existe o grande objetivo do Itadori. O objetivo do Itadori é destruir o Rei das Maldições e salvar a maior quantidade de pessoas possível. Então, nós temos essa questão e o Itadori, o que ele vai fazer? Ele vai forçar, então, um retorno do Sukuna para o seu corpo ou a sua ida para o corpo do Sukuna. A primeira ideia que os feiticeiros tiveram foi enfraquecer a ligação da alma do Sukuna com o corpo do Fushiguro. Já observou ali que durante toda a batalha, pelo menos ali desde quando o Higuruma chega até a barreira, né, a expansão de domínio do Yuta quebrar, o Itadori foi enfraquecendo o corpo do Sukuna cada vez mais. A cada golpe que o Itadori acerta no Rei das Maldições, a sua alma perde o controle sobre o corpo do Fushiguro. Isso vai se desvinculando, até que chegou o momento, até que chegou o exato momento que o Itadori poderia desgrudar a alma do Fushiguro do corpo do rei ali das maldições ou do seu próprio corpo. Mas a ideia não deu certo, a questão é que o Fushiguro não queria ser salvo. Eu sei que muita gente reclamou, muita gente falou ali contra o Megumi, mas ele não queria ser salvo. Então, basicamente, todo o primeiro plano, acho que nem é primeiro plano, né? Já dá pra chamar de plano H, o plano I, o plano J. Foi pro zaralho e assim o Itadori colocou ali o plano M em ação. E é claro, sem contar também que o Sukuna foi tremendamente esperto, porque ele sabia do poder da alma do Itadori. Por isso, afundou a alma do Fushiguro em um nível 3 vezes maior. No banho, como nós podemos ver ali no capítulo 216, com a Uraume já preparando esse banho há alguns capítulos, desde lá atrás, desde Shibuya, que o Sukuna tá falando sobre esse banho com a Uraume, e depois nós temos a conversa dela ali com o Kenjaku. Então esse banho foi tremendamente importante para afundar a alma do Fushiguro, mas o Sukuna, depois que saiu dele, ainda percebeu que não era o suficiente. Então ele foi matar quem? Foi matar a Tsumiki. Por causa da Yoruzu? Não, por causa da Tsumiki, o corpo da Tsumiki. Ele matando a irmã do Fushiguro, usando as mãos do Fushiguro, iria afundar a alma do personagem ainda mais. E definitivamente o que quebrou o Fushiguro foi ter matado o Gojo. Matando assim o Gojo, a alma do Fushiguro não teria mais vontade de viver. Quando o Itadori encontra ele lá nas memórias, nos pensamentos, ou seja lá onde for aquilo, o Fushiguro fala simplesmente: chega, parem, porque ele não aguenta mais. O Fushiguro não aguenta mais. Não tinha como o Megumi estar bem depois disso tudo. Não tinha como ele estar bem depois da morte ali da Yoruzu e também, não da Yoruzu por ser, mas da Tsumiki. Não tinha como ele estar bem depois da morte da Tsumiki e também depois da morte do Gojo. Simplesmente não tinha como. Mas nós estamos falando de um protagonista de Jujutsu Kaisen, que é um protagonista de mangá shonen. Ele não é ali classificado como os protagonistas comuns, assim, ele se distancia um pouco ali de protagonistas como Asta, Luffy ou Deku, que sonham em se tornar os maiores de seus respectivos mundos, porque se o Itadori quisesse realmente seguir por esse caminho, logo de cara o seu objetivo era se tornar
o grande rei das maldições ou grande rei da era moderna, ele basicamente ali tem umas características muito mais de Ichigo do que qualquer outro personagem, de qualquer outro protagonista que temos de Battle Shonen. Mas o Itadori também tem algo que muito deles, que eu acho que é o padrão de todo protagonista shonen, é a teimosia. É o cara que não sabe de desistir, não sabe a hora de parar, não sabe o momento de desistir. E o Itadori tem isso, a gente já viu vários e vários momentos, a gente já percebeu alguns pontos que ele iria desistir, mas mesmo assim chegou alguém, sempre apareceu alguém ali para incentivar ele a ir para frente, seguir em frente. Então o Itadori ele tem uma teimosia gigantesca e essa teimosia que provavelmente vai lhe levar à morte. Na minha visão, agora, o plano que o Yuji vai usar é um plano tremendamente arriscado. E ele não sabe se vai sair vivo depois dessa. Eu acredito que o primeiro plano, esse plano de tentar enfraquecer a alma do Sukuna perante o corpo do Megumi, era a primeira opção, era a forma ali mais fácil de se fazer para desvincular. Como não deu certo, o Yuji vai ter que fazer uma situação desesperadora, porque ele vai ter que agir de uma forma como ele não estava esperando, que ele vai ter que agir de um jeito completamente arriscado. Como eu já expliquei para vocês aqui no vídeo sobre a morte do Itadori, como eu já tinha abordado um pouco sobre esse assunto, eu acredito que ele vai transformar o seu dedo em um objeto amaldiçoado e forçará o Sukuna a engoli-lo. Eu acho que a batalha tá seguindo por esse caminho, não acredito que o Sukuna vai sair 100% ali do domínio do Yuta, claro, se o Itadori deixar o domínio ir até o final, se ele não quebrar o domínio no meio. Mas o ponto é que eu não acredito que essa batalha vai acabar com o Sukuna 100% da forma como ele entrou. 100%, né? 100% do resto que ele está nesse exato momento. Então, neste ponto, quando o Sukuna sair da barreira, é ali o lugar ideal, o momento ideal para que o Itadori consiga definitivamente fazer o Sukuna engolir o seu dedo. Só que fazer isso é algo extremamente arriscado. A Hana explicou que o processo para se tornar um objeto amaldiçoado e desvincular a sua alma do seu corpo é extremamente complicado. As chances são de 1 em 100. Mas, como o Sukuna já usou essa técnica no corpo do Itadori, as chances podem aumentar grandemente. Essas chances podem aumentar grandemente, como nós estamos vendo durante todo o mangá de Jujutsu. O Sukuna utiliza técnicas, ou utilizou técnicas no corpo do Itadori. O Itadori teve mais facilidades para aprender esses poderes depois. Então, tudo leva a crer que o Itadori também terá a capacidade de fazer a sua alma se tornar um objeto amaldiçoado, fazer o seu dedo se tornar um objeto amaldiçoado e forçar o Sukuna a engolir. Provavelmente esse será o último recurso que o Itadori usará, que ele tem em mãos para testar, porque afinal, se ele falhar, é morte certa. Não existe falha. Não existe falha nessa técnica. Ou ele acerta ou ele morre. E as chances são bem baixas de acertar. Então é por isso que o Itadori usou o primeiro plano para tentar enfraquecer a alma do Sukuna no corpo do Fushiguro, mas como não deu certo, ele vai partir agora para o segundo plano para forçar o Fushiguro a entrar também em seu corpo. Itadori assim forçaria o Fushiguro para o seu corpo, ou seja, ele assim que chegasse no corpo do Sukuna, que ele tomasse o controle do corpo do Sukuna, ele faria novamente um objeto amaldiçoado com o dedo do seu corpo e mandaria a alma do Fushiguro no dedo ali do seu corpo para o corpo seu que vai estar inerte. O Fushiguro assim ativaria a técnica de reencarnação no corpo do Itadori e dessa forma seu corpo seria destruído para sempre, já que não existe uma alma lá dentro para fazê-lo voltar ao seu estado anterior. Então sim, o Itadori ainda pode morrer no mangá de Jujutsu Kaisen, destruindo seu corpo para sempre. Talvez o Yuji voltaria ali à sua forma do seu corpo ali mediante a sua alma. Talvez, ou talvez não, já que a alma do Sukuna e a alma do irmão ali dele
são ali quase uma mesma alma no mundo do Jujutsu. Então a gente não sabe o que pode acontecer se essas duas almas se misturarem novamente no corpo do Sukuna. Isso provavelmente trancaria o Rei das Maldições para sempre dentro de si, e com a força que o Itadori tem nos dias de hoje, nunca mais deixaria o Sukuna escapar, até o dia de suas mortes, fazendo o Rei das Maldições desaparecer para sempre.